Queridos irmãos, muito boa noite. Mais uma reunião, mais uma sexta-feira. E nós todos estamos aqui, com certeza hoje um pouco melhor do que sexta-feira passada. Porque de sexta até hoje nós já tivemos uma semana aí para amargar a vida ou curtir a vida e aprender mais, ter mais experiências, ter mais momentos de reflexão, porque com a ajuda aí dos bons espíritos e da nossa cautela com a saúde, a gente ainda pretende durar bastante, né, Paulo? Durar mais aí, pelo menos uns 50, 100 anos, né? Então, todos fiquemos espertos, porque nós estamos aprendendo. Estamos aí para aprender, né, Dalginho? Você está rindo, mas são mais de 100 anos. Pode botar aí. Vão aparecer agora uma opção de comprimido que vai passar a vida para 200, 300, 500. Dizem que daqui a 30 anos já existe a possibilidade do ser humano viver 1000 anos. Está nas revistas da semana passada ou retrasada, eu já falei até sobre isso na televisão. 1000 anos vai ser possível. Vamos começar a trocar os órgãos, substituir fígado por fígado artificial, coração, pulmão. Vocês já imaginaram? 1000 anos. Para fazer o que com 1000 anos? O homem não vai saber viver com 1000 anos, não. O corpo pode durar 1000 anos, mas o espírito não vai suportar. Passou de 100 já começa a dar problemas gravíssimos, né? De entendimento, de capacitação de espírito para viver isso tudo, né? Bom, vamos fazer a nossa prece para iniciarmos então a palestra da noite de hoje. Deus nosso Pai, queridos amigos espirituais que aqui nos ajudam, nos inspiram, nos protegem, para que todos nós possamos tirar bastante proveito desta reunião. Mais uma vez aqui estamos, para aprendermos, para exercitarmos nossa capacidade de pensar livremente, refletir sobre tudo que aqui será apresentado, de acordo com os ensinamentos da doutrina espírita. Muito obrigado por mais esta oportunidade e que em nome de Deus nós possamos dar por iniciada a nossa reunião de hoje. Que assim seja. E com vocês, Cristina Ferro. Boa noite. Se vocês tiveram a oportunidade de observar a lua linda que está lá fora, né? Que é inspiradora para a gente chegar mais sereno, né? Esse momento que a gente faz essa prece é para a gente ir chegando, né? Chegar de fato, porque a correria do dia a dia faz a gente ficar tumultuado por dentro, e é bom que a gente possa se acalmar, né? E estar harmonizado para a gente poder aproveitar o máximo da reunião. Hoje eu trouxe para a gente estudar um pouco uma parábola de Jesus, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, que são os trabalhadores da última hora. E Jesus nos propõe, né, que a gente deve aprender o espírito e não apenas a letra da lei. Ele se refere a isso em algumas passagens, mas é preciso que a gente entenda, né, o espírito da coisa, não se ater ao que está escrito, porque muitas vezes fica confuso da gente entender, ou a gente diminui a dimensão do que está escrito, né? Então, essa parábola, ela é essencialmente sobre a justiça de Deus. E é sobre isso que hoje eu me propus da gente pensar um pouco juntos, né? Sobre a justiça de Deus. E eu vou ler para vocês a parábola. Trabalhadores da última hora. O reino dos céus é semelhante a um homem, pai de família, que ao romper da manhã saiu a assalariar trabalhadores para a sua vinha. E feito com os trabalhadores o ajuste de 1 dinheiro por dia, mandou-os para a sua vinha. E tendo saído junto da 3ª hora, viu estarem outros na praça ociosos, e disse-lhes: Ide vós também para a minha vinha, e dar-vos-ei o que for justo. E eles foram. Saiu, porém, outra vez junto da hora 6ª e junto da hora 9ª, e fez o mesmo. E junto da 10ª hora tornou a sair, e achou outros que lá estavam, e disse: Por que estáis vós aqui todo dia ociosos? Responderam-lhe eles: Porque ninguém nos assalariou. Ele lhes disse: Ide vós também para a minha vinha. Porém, lá no fim da tarde, disse o senhor da vinha ao seu mordomo: Chama os trabalhadores e paga-lhes o jornal,
começando pelos últimos e acabando nos primeiros. Tendo chegado, pois, os que foram junto da hora 10ª, recebeu cada um o seu dinheiro. E chegando também os que tinham ido primeiro, julgaram que haviam de receber mais. Porém, também estes não receberam mais do que um dinheiro cada um. E ao recebê-lo, murmuravam contra o pai de família, dizendo: estes que vieram por último não trabalharam, nem senão 1 hora, e tu os igualaste conosco, que aturamos o peso do dia e da calma. Porém ele, respondendo-lhe a um deles, lhe disse: amigo, eu não te faço agravo. Não conviestes tu comigo num dinheiro? Toma o que te pertence e vai-te, que eu de mim quero dar também a esse último, tanto quanto a ti. Visto isso, não me é lícito fazer o que eu quero fazer? Acaso o teu olho é mau porque eu sou bom? Assim serão últimos os primeiros e primeiros os últimos, porque são muitos os chamados e poucos os escolhidos. Nos parece, né, os nossos olhos, da maneira que a gente está acostumado a ver as coisas, será que nos parece justo, né, os que trabalharam o dia inteiro receber a mesma coisa daqueles que trabalharam 1 hora? Será que esse senhor, né, esse dono, conseguiu fazer justiça, porque ele era o dono e ele quis pagar a todos? Como é que a gente vê isso, né? Ele cumpriu com todo mundo que ele tinha combinado. E aí a gente pode pensar, eu gostei muito quando ele fala isso aqui: acaso o teu olho é mau porque eu sou bom? Isso me lembra muito coisas corriqueiras, né, nossas do cotidiano, que a gente se revolta, que a gente tudo quer fazer justiça, a gente acha que a gente sabe o que é justiça, né? E aí, você não vai fazer isso para mim? Ah, então eu também não vou fazer para você, e sai fora, e esquece, né? Então, acaso você se torna mal porque eu sou bom, porque eu quis fazer uma coisa diferente daquela que você achava que era o certo e que era o justo? E aí eu fui procurar, né? Eu tenho estudado sobre um autor que ele é um estudioso da Bíblia. E ele fala umas coisas interessantes sobre a justiça de Deus e vai fazendo um apanhado quase que da história, né? Esse estudioso se chama Perry Yoder. Ele diz que para a gente entender o pensamento da Bíblia e desde o início, né, em relação à justiça de Deus, que a gente tem que compreender 2 conceitos fundamentais que existem na Bíblia desde o seu Antigo Testamento, que são uma palavra que se chama Shalom e aliança. E esse estudo que ele faz sobre o que é Shalom é uma palavra hebraica do Antigo Testamento e que ela também é usada como eirene, que é uma palavra grega no Novo Testamento. E que essa palavra resume todas as intenções divinas de Deus, né, as intenções que Deus tem para a gente, para a humanidade. E o que significa Shalom? Shalom, numa visão corriqueira, né, numa palavra que a gente sem aprofundar, significa paz. Shalom significa paz. Agora, Shalom é muito mais do que isso. Shalom diz respeito a uma condição em que tudo está certo e as coisas estão como devem ser em inúmeras dimensões. Vejamos como isso é importante, né? Como isso é profundo. Tudo está certo. É isso que Deus, né, é a intenção que Ele tem para a gente, é que a gente compreenda que está tudo certo. A nossa visão é uma visão limitada das coisas, né? Então está tudo sempre certo, em diversas dimensões. E ao analisar o contexto bíblico desde lá de trás, esse autor nos diz que na Bíblia essa palavra se refere a 3 dimensões principais. Uma é condições ou circunstâncias materiais ou físicas, porque a intenção de Deus é que a humanidade viva com bem-estar físico. Em algumas instâncias, essa palavra até aponta para prosperidade e abundância.
Deus deseja, né, na visão dos profetas, quando os profetas tinham as visões e passavam para o povo, eles incluíam saúde, prosperidade material, abundância, ausência de ameaças físicas como doenças, pobreza, guerra. Essa é uma intenção de Deus para a gente. A segunda se refere às relações sociais. Deus pretende que as pessoas tenham um bom relacionamento entre si e com Ele. E que as pessoas possam viver em paz, que as pessoas possam viver sem culpa, sem se castigar, em harmonia, sem inimigos, sem arrumarmos inimigos, sermos todos irmãos. Não significa, quando a gente diz que não ter inimigos, que a gente não vive em conflitos, né? Mas a forma como a gente vai resolver esses conflitos é que faz a diferença. Porque nós somos seres de relação, somos diferentes, cada ser é único. Então é lógico que a gente ter um conceito de paz e de harmonia em que todo mundo pense igual, é um conceito errado. Que todo mundo seja igual, é um conceito errado. O que a gente tem que saber é conviver com as diferenças. E essa tal da culpa, que é uma coisa que faz tanto mal para a gente, que a gente se trava, a gente corrói a gente por dentro, quando a gente pensa que não está correspondendo, né, ao que o outro deseja, ou quando a gente faz alguma coisa que, como a consciência de Deus está dentro da gente, toca uma sinetinha de que não estamos fazendo, aquilo não está legal, e a gente se sente culpado, aí dói, né? Aí trava, aí a gente tem medo e a gente não caminha. As relações sociais aqui, onde nessa dimensão, a gente vê que Deus quer para nós uma revolução porque para você viver em paz, convivermos todos harmoniosamente, a opressão tem que ser eliminada, as injustiças têm que ser eliminadas. E Deus, né, assim como os profetas, como Jesus, e a gente vai pela história, todos aqueles que estão comprometidos com o Shalom, com essa intenção de Deus para a humanidade, são pessoas que não podem compactuar com as injustiças, com a opressão, com o poder. Nós temos, né, se a gente acredita nisso, a gente precisa ter essa intenção também. Não pensar que isso é uma coisa que é responsabilidade exclusiva dos outros. É responsabilidade de cada um de nós. E sobre esse aspecto, então, essa palavra Shalom e tudo que Deus deseja para a gente é revolucionária, porque quer que a gente mude a situação, que a gente mexa, né? Jesus não expulsou os vendilhões do templo, Moisés não dava as broncas lá no povo, né? Então a gente tem que ver que a gente ser pacífico, estar de acordo com Deus, estar par e passo com aquilo que Deus quer de nós, não significa que a gente seja omisso e que a gente deixe para lá as injustiças, porque a vontade de Deus, tudo estar certo, tudo estar acontecendo, está certo. Né? Tem Deus que é a inteligência suprema e a causa primária de todas as coisas. Mas nós somos os guerreiros, digamos assim, nós somos os instrumentos que a espiritualidade, nós aqui encarnados, somos os instrumentos que a espiritualidade vai usar, não vai acontecer nenhum milagre para tudo ficar bem, somos nós que somos os instrumentos que vamos fazer estar bem. Como uma pedrinha que cai no lago, né, e vai fazendo aquelas ondas, é assim que a gente vai chegar lá. É essa revolução sem armas, é a revolução do amor, é a revolução da compreensão. Essa é a revolução. E naqueles tempos lá que a gente considera primitivos, os conflitos muitas vezes eram resolvidos não como uma punição, uma opressão. Eles tinham uma negociação, eram ouvidas as partes, elas tinham os seus direitos, o ofensor, o ofendido, aquele que era ofendido
né, tinha um preço. Se ele foi roubado materialmente, ele tinha a obrigação de repor aquilo com mais uma parte acrescida. Tinham serviços, né, a serem prestados, porque aquele mal que foi feito fez um dano para toda a sociedade, não foi só para aquele que roubou e foi roubado. Então, apesar de ser um povo primitivo, né, está muito lá atrás na nossa história, tinham algumas coisas que eles faziam, ou que nós fazíamos lá, que nos tornava mais iguais. E isso é uma coisa importante da gente rememorar, da gente trazer à tona, de que nem sempre, hoje a nossa justiça, né, como a gente entende, é uma justiça da punição, da recompensa. Esse é um padrão de pensamento muito arraigado na gente, de punir o outro. Mas aquele que for ofendido fica fora, né, porque é o Estado, é o poder judiciário é quem decide. E muitas vezes quem ofende não tem a oportunidade de ver como afetou o outro. Porque enquanto seres humanos, todos nós temos os mesmos valores, todos nós temos as mesmas necessidades. E talvez se a gente puder se colocar, né, estar de igual para igual com aquele com que a gente considera que fez uma injustiça com a gente possa saber o que essa pessoa pensa, o que a gente pensa. Talvez a gente seja mais humano, a gente se humanize mais. Porque está mostrado aí, né, está provado pelo que a gente vê, que essa justiça que os homens fazem hoje não adianta nada. Punir, oprimir, não adianta nada. Só gera mais violência, só gera mais iniquidade, né? Só aflora mais esses instintos, essas paixões. Até o olho por olho, dente por dente, que a gente tanto fala, né, que antigamente era olho por olho, dente por dente, que agora tem que ser diferente, mas até o olho por olho era uma forma do povo balancear as coisas e frear a vingança. Eu, pelo menos, nunca tinha pensado por esse lado, porque se delimitava que se você foi roubado com uma xícara, com um copo seu foi roubado, você não vai chegar e matar a pessoa, tem que ter um limite. Tem que ter uma igualdade, né? O que você fez tem essa proporção. E isso está muito, se a gente perceber, está ligado a cada um segundo as suas obras. Justiça, a justiça divina nos coloca todos iguais, somos todos iguais perante Deus, mas a cada um segundo as suas obras. Não tem uma forma que você fez isso, você aquilo, né? E você vai receber, vai ser premiado, vai ser castigado. Não existe essa coisa. É a cada um segundo as suas obras. É a oportunidade que a gente tem sempre de escolha, é o livre-arbítrio. E da mesma forma como a punição que a gente vê aí não resolve, o que a gente vê no Evangelho, em muitas passagens, né? O que os ensinamentos dos Espíritos e de Jesus vem dizer? Você se arrepender é o primeiro passo, mas você tem o caminho de volta, que é reparar. Olha, esse germe dessa reparação, desse compreender o outro, de ser equivalente, de ser justo, já teve lá atrás. A gente se perde, mas existe uma linha que agora, talvez alguns estudiosos, agora que eu digo nos últimos 20 anos, já vem pensando sobre isso. Isso sobre a nossa justiça. Imagina, porque a gente não consegue compreender Deus na sua dimensão, né? Então a gente costuma botar Deus como a gente se vê, que é até onde a gente pode entender. E a terceira dimensão que eles falam aqui, que esse autor fala, é uma dimensão no campo ético, que é uma condição de transparência e de sinceridade. É a gente ser honesto com a gente mesmo e com o outro. A gente não ser falso, né? A gente não querer aparentar uma coisa que a gente não é. Essa, apesar de ser uma das dimensões menos, né, colocadas nos textos bíblicos, ela também existe. É você olhar para você, ser honesto com você, aprender com os seus erros e ser honesto com os outros, né? Não querer mostrar para o outro aquilo que a gente não é, que a gente ainda não consegue ser, mas gostaria. A gente faz um marketing pessoal, né?
A gente faz o marketing pessoal querendo mostrar para as outras pessoas que a gente está bem, né? Que a gente tem sucesso, que a gente está, né, progredindo. Mas a gente, só cada um consigo mesmo sabe a luta que é para vencer no seu dia a dia suas mazelas, vencer as suas paixões, quando a gente realmente está no intuito de se modificar, de se conhecer, de fazer uma reforma íntima, a gente sabe o quanto a gente luta diariamente por isso, né? Mas a gente precisa relaxar e se permitir ser esse misturada de coisa, porque isso é característico do ser humano nesse nosso processo de evolução. Então a gente precisa se aceitar, para a gente ser honesto com a gente mesmo, tem uma grande coisa que é a aceitação. A gente precisa se aceitar como a gente consegue ser hoje, né? O Espiritismo ensina que existe a lei do progresso, a lei da evolução, né? Que nós estamos aqui nesse momento, mas a gente tem um objetivo, nós vamos chegar a uma perfeição que nos é possível. Se o caminho vai ser longo ou vai ser curto, vai depender da gente. Isso é uma coisa muito importante para a gente estar atento. Então eu sou, de uma forma que eu talvez não goste, não me agrade muito hoje, mas com certeza, cada dia eu posso ser melhor. Com certeza, cada dia eu posso ser diferente. E se tudo está certo, né? E se Deus deseja isso para a gente, se tem muita coisa que a gente não conhece, eu penso que para a gente compreender um pouco a justiça de Deus, a gente tem que aceitar, não só a nós mesmos, quanto aos nossos semelhantes, mas aceitar aquilo que Deus, que está lá no comando, que sabe que está tudo certo, está provendo para nós, né? Que está acontecendo com a gente, porque essa revolta, né, daqui, como os trabalhadores aqui, mas eu trabalhei o dia inteiro, aquele não. Essa revolta, a gente está sempre se lamuriando, achando que a gente está com a carga pesada, a gente está sempre reclamando da vida, nunca as coisas estão boas para a gente, deprimidos. Quantas doenças da alma hoje a gente vê, né? A depressão, a síndrome do pânico e outras mais, todo mundo tomando remédio. Mas isso é porque a gente, de repente, luta contra uma coisa que é a vontade de Deus. A gente não para estar sereno e perceber que tudo está certo. Se eu fico muito triste porque alguém foi embora, se eu fico muito triste porque eu perdi meu emprego, se eu fico muito triste porque a pessoa com quem eu convivo não é como eu gostaria de ser, alguma coisa na minha visão é que está errada. Porque se eu estou aqui e estou convivendo com as pessoas que são difíceis para mim, tem uma razão de ser. Se esse Deus é justo, se esse Deus é a perfeição, onipotente, onipresente, onisciente, é porque eu tenho que passar por isso. Não importa o que a gente passe, mas é como a gente passa. E a gente não aceita, a gente não se entrega. A gente fica lutando, né? Eu gosto muito da oração da serenidade, que ela diz: ó Senhor, concede-me a serenidade para aceitar as coisas que eu não posso mudar. A coragem para mudar aquelas que eu posso. E a sabedoria para perceber a diferença. Nessas nossas lutas interiores e nas nossas lutas exteriores, a gente tem que estar sereno. A gente tem que estar tranquilo para a gente poder ver, para a gente poder ouvir, para a gente poder se entregar, para a gente poder ouvir todos os amigos da espiritualidade que querem nos dizer, né, estão sempre nos inspirando, mas se a gente tiver com um barulho muito grande dentro da gente, a gente não ouve. E depois Deus é que é injusto. Depois é o mundo, né? Me preocupa muito hoje em dia de ouvir tanto as pessoas falarem que está tudo ruim. As pessoas dizerem que as coisas estão piorando. As pessoas dizerem que não tem jeito. O que a gente aprende aqui nessa doutrina tem que ser com o coração. Não dá para aqui a gente falar uma linguagem e quando a gente está lá no nosso trabalho, no salão, na rua, tomando cafezinho,
a gente compactuar com esse discurso do apocalipse, de que é apologia do caos, que está tudo acabando, que está tudo ruim. Então a gente não acredita em nada disso que a gente diz que acredita. Porque se eu acredito na evolução, na lei do progresso, se eu acredito nesse Deus justo que nos dá Shalom, se eu acredito sinceramente nisso que eu estou estudando, eu não posso ser mais um a fazer coro nessa coisa que agora grita. Porque a televisão só tem desgraça, porque não sei o quê. Gente, e o positivo? A gente está somando essa energia negativa que está rondando por aí. Nós não estamos conseguindo ser a luz que a gente devia ser, porque a gente conhece. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Nós temos 2 ouvidos, 2 olhos e uma boca. Por que para a gente ter assunto, a gente começa a falar? Em que realmente a gente acredita? Vamos lá para a honestidade. Eu acredito mesmo nisso. Como eu me comporto quando eu estou num grupo que começa com essas coisas todas, né? Porque aqui, em Friburgo vai acontecer isso, vai acontecer aquilo outro, que no Japão aconteceu, e todas as desgraças, quem morreu e quem foi assassinado. Se eu entro nesse clima, e se eu não tenho nenhuma palavra, se eu não tenho uma postura, se eu me deixo levar, é como se fosse uma grande onda que vem e leva a gente. A nossa fé é muito frágil. Essa nossa consciência de Deus e de que tudo está certo, de que eu vou chegar lá, que nós todos vamos chegar lá, ela é muito frágil. Qualquer boato desse faz a gente se derramar. A cada um segundo as suas obras. Se as pessoas roubaram, se aconteceu isso, cada um vai responder pelo que fez. Que não seja eu que vou atirar a primeira pedra, não é? Jesus, na sua caminhada, Jesus é um modelo a ser seguido para você alcançar esse shalom, esse estado de perfeição. Jesus não falou lá com a prostituta, né? Com alguém que cometeu adultério, se você não tem pecado, que atire a primeira pedra. A gente está muito preocupado com os outros, a gente não está preocupado com a gente. Né? Nessa parábola aqui, Deus foi generoso, né? No caso, o Senhor da vinha, ele foi generoso. Ele deu a todos o mesmo. E mais um pouquinho a gente vai falar aí se ele foi injusto, se não foi, por que ele fez isso, ele tinha suas razões. Então, nesse decorrer da Bíblia, depois do Novo Testamento, né, até que chegamos ao Espiritismo, isso vem combatendo, sabe? É uma revolução na maneira de pensar, é essa revolução que a gente precisa fazer. A gente precisa ser diferente quando a dor bate na porta da gente. E aí qual é a igualdade, né, de todos os trabalhadores aqui e de que eles mereceram o mesmo salário, que trabalhou 1 hora, que trabalhou o dia inteiro, que trabalhou meio-dia, se eles estavam preparados. Os trabalhadores, assim como nós, temos que nos preparar. Né? O trabalhador da última hora tinha condições para ele ter conseguido esse emprego. Quando o senhor lá pergunta, né, mas por que vocês estão até essa hora sem trabalhar? Porque não apareceu um serviço, não foi por preguiça, não foi ninguém que chegou e chamou, ele falou, agora não, agora eu estou descansando, agora eu não estou afim, mais tarde, né, ainda estou com dinheiro aqui, outro dia você me chama. Não foi isso. Eles estavam preparados, esperando quando que alguém viesse chamá-los. Essa espera a gente não pode entender como uma aceitação da vontade de Deus, como uma aceitação. Eles se prepararam como deviam para o que deve e é, mas não tinha nada, então eles estavam calmos e serenos, aguardando. Se eles tivessem, como ele estava fazendo nada, eles tivessem aproveitado esse tempo para fazer 1000 estripulias,
né, para fazer mal às pessoas, para roubar, para beber, para sair, para fazer acontecer. Aí quando o Senhor estivesse passando, ele fala, eu me arrependi, eu aproveitei muito mal o meu tempo, me dá uma chance. O que esse Senhor vai responder? Agora, não. Você esqueceu o que você sabia. Você precisa de um tempo. Você precisa de um tempo para você refrescar na sua memória, na sua cabeça, como é que se trabalha, aprender de novo, aprender novas técnicas. Quando você estiver preparado, você vem que eu vou te dar o trabalho. E o que a gente pode comparar isso? Nós viemos para essa encarnação, todos nós. Uns mais cedo, outros mais tarde. Mas há quantos séculos, né, Deus nos chama para o caminho dele? O que a gente faz do nosso tempo? Está fazendo e fez nas encarnações passadas. A gente se preparou e a gente aceitou a vontade de Deus, mesmo que fosse ficar parado. Porque hoje em dia é crime ficar parado, né? Ninguém pode ficar à toa, porque é uma coisa absurda. Mas a gente está sereno, está parado, está tranquilo, esperando aquilo que vai acontecer. Será que a gente fez isso? Ou a gente, nesse precioso tempo que a gente tem, nessa encarnação, qual é a nossa atitude? Será que a gente se junta a esses que falam assim, depois eu vejo isso, ainda mais que só tem um monte de oportunidade, deixa para a próxima, agora não vou resolver isso não, está muito difícil, me dá bem com meu pai, deixa para a próxima. Agora não vai ser possível. Tentar ser mais humilde, me igualar a todo mundo, achar que eu sou tanto quanto os outros, não dá para acreditar nisso agora não. Perdoar meu vizinho, me dá arrepio. Aí a gente vai jogando lixo, né? Vai botando tudo de lado, que agora não dá. Aí vamos à praia, vamos passear, vamos tentar conseguir carro, casas, celulares, etc., bens materiais. E vamos perder nosso tempo, deixando para depois. Pior ainda se a gente resolver fazer estripulias, né? Não tiver nem aí para ninguém e cair nessa onda, né? Porque esse é um planeta de provas e expiações. A atmosfera energética que envolve o nosso planeta não é de espírito superior. Nós não somos espíritos superiores, por mais bonzinho que a gente possa se achar. Então, se a gente se junta a essa galera e essa onda, o que tem? Eu preciso tanto subir, ganhar mais para sustentar meus filhos. Então, o que tem eu trapacear só um pouquinho aqui? O que tem eu não devolver o troco que me dera mais? O que tem eu ficar com 2 pacotes de sabão em pó em vez de 1, já que a moça botou errado nas minhas compras? Não tem nada demais isso. A cada um segundo as suas obras. Essa é a verdadeira justiça. Porque a justiça que a gente vê, que quer igualar todo, o símbolo da nossa justiça é uma mulher cega, né, vendada, com uma balança equilibrada. A justiça não é nada cega. E todos aqueles que são comprometidos com a verdade vão tomar um lado dos oprimidos, dos pobres, dos injustiçados. Não tem isso. Quando a gente fica nessa de ficar em cima do muro, porque a gente não quer tomar partido. Eu sou neutro. Neutralidade quer dizer ficar em cima do muro e não se decidir por lado nenhum. Isso é ser neutralidade. É querer sair fora da responsabilidade que a gente tem. Então, quando a gente faz isso, sabe o que a gente está fazendo? Mantendo isso tudinho que está aí, que a gente diz que acha horrível. Só que quando a gente não se compromete com a verdade, quando a gente não se compromete de verdade, a gente compactua com o que está aí. A gente acha muito bonito uma justiça cega, né? Com a balança equilibradinha. Mas vai ver se os ricos estão lá na defensoria, nos fóruns. Vê uma pessoa de classe média, um jovem de classe média que for pego usando droga, êxtase, seja lá o que for, e vê um que mora lá no alto do Floresta, que foi preso com a mesma quantidade de cocaína. A justiça, tão bonita, vendada, faz a mesma coisa, manda o de classe média lá para o Padre Severino, para ficar lá vivendo aquelas coisas.
ou conversa só, porque eu conheço a mãe dele, né, eu conheço o pai dele, ele falou que foi só essa vez, então deixa passar, dá processo? Não dá, não. Então, chega de ser cegos, porque a gente compactua com isso, quando a gente não vê, não desvenda. Agora, a gente tem que estar do lado da verdade. E para isso a gente se expõe. Ser religioso, sabe? Ser verdadeiramente espírita não é saber de cor nenhum desses livros, não é vir aqui no centro toda semana, é estar comprometido com essa causa. E aí a gente vai ver aqui, né, por que é tão bonito a gente compreender isso tudo, e por que Deus é justo e bom de todo mundo receber a mesma recompensa, porque tem um pilar aí que é a reencarnação. Os primeiros, Jesus faz essa simbologia, os primeiros são os profetas, Moisés, né, e vem todos aqueles que se dedicaram até chegarem aos espíritas. E é pelas reencarnações, cada vez que a gente vem, a gente está mais preparado, né, aquela missão que você tinha lá atrás, ou você fracassou, ela não foi finalizada, mas você está mais experiente, você sabe mais, aí você, quando vem de novo, você está mais preparado. Então, os últimos já aprenderam com a experiência dos primeiros. São os primeiros que chegaram agora. Por isso é justo que todo mundo receba o mesmo salário. O que importa é a vinha, quer dizer, o que importa é a missão, é o que a gente está fazendo aqui. Esquecer esse negócio de prêmio, de castigo, de recompensa. A gente tem que evoluir. E Deus é amor. Qual é o norte da justiça divina? É o amor. E é isso que tem que nos conduzir. E Deus, a gente vê por aí, né, as igrejas evangélicas falam que Deus é fiel. Deus está muito acima disso tudo, né? Aí é quando se fala aqui da aliança. Deus fez uma aliança com o povo, né, naquela época lá. O povo é que não era fiel. O povo é que não conseguia responder. Mas qual foi a primeira aliança feita? Foi tirar o povo que era prisioneiro do Egito, né, e libertar. E o que depois, né, é pedido desse povo? Eles que foram tirados e agora eram estrangeiros, reconstruíram sua vida, que eles fossem pacientes, que eles tivessem a mesma atitude com os estrangeiros que conviviam com eles. É esse o nosso eterno aprendizado. É libertador. Nós fomos libertados. E aí a gente tem que libertar outros. Vocês estão entendendo? Isso é uma corrente. Isso é uma rede. Não tem descanso. Não tem sucesso, não tem poder. A nossa onda tem que ser outra. A nossa sintonia tem que ser outra. É o que eu aprendi, eu ensino para vocês, e eu estou atenta, ouvindo, sedenta de saber como é que vocês conseguiram superar coisas que hoje eu não consigo. Porque somos todos iguais, de fato. Por isso nós recebemos o mesmo salário, porque nós chegamos no mesmo ponto. Estamos lutando pelas mesmas coisas. Aí está a nossa igualdade, enquanto seres humanos. Então, se a gente quer que a justiça divina se faça, eu sou um instrumento dessa justiça todos os dias. Como eu olho para o meu irmão, como eu falo, se eu estou me encarando os meus desafios, então eu não diria que Deus não é fiel, né? Deus não desiste. É esse o lance que a gente tem que pensar nele. Ele não desiste. Quantas e quantas, né? A gente é imperfeito pra caramba, mas ele sabe disso, minha gente. Ele não está esperando que a gente seja super-herói. O que ele está esperando é que a gente tenha uma vontade sincera de chegar lá no nosso ponto de chegada, do amor incondicional.
Ele sabe que agora a gente não consegue esse tipo de amor, aliás, a gente nem imagina como é esse tipo de amor, porque o nosso é muito cheio de condições. O nosso é muito toma lá da cá, né? É muito pirraça de criança. Se você fizer o que eu quero, eu sou boazinha. Se você não fizer, eu vou embora, eu não vou arrumar minha cama. Nós somos pirracentos pra caramba. Então, quando a vida diz não pra gente, a gente fica pirracento. A gente não aceita. E quando a gente vê uma criança fazer isso, ainda há quem ache graça, né? Acha engraçadinho, pirraça, se joga no chão, mas a gente faz a mesma coisa. De outra forma. Porque se a gente se jogar no chão, fica feio, né? Se jogar, espernear, vai ficar feio. Mas a gente faz de outras formas. A gente quer castigar aquela pessoa que não fez o que a gente queria. Né? A gente quer que as coisas corram, a gente quer estar no controle. Só que o controle não é nosso. O controle é de Deus. O controle é de quem é o dono da vinha. E a gente tem que ter humildade para perceber que a gente não consegue ver o que é justiça ainda. Então, pensar sempre nisso, né? Está tudo certo. Está acontecendo como deve acontecer. E realmente seguir essa linha. Gente, estamos todos evoluindo. O caos que aparenta acontecer, está tudo certo. Porque a gente não aprende pelo amor, então a gente tem que aprender pela dor. Mas se eu não começo a ter atitudes diferentes, a dor vai ficar se repetindo até a hora que dá um clique. Ué, não estou dando murro em ponta de faca. Estamos todos dando murro em ponta de faca. Vamos fazer o que for possível fazer por nós mesmos e pelo outro. Mas já se entrega, sabe, essa aceitação, essa confiança naquele que é o poder supremo e o amor supremo. Isso é muito importante. É muito importante que a gente não se deixe levar nessa onda, porque a gente está caindo junto. Quando você sai daqui e vai conversar ali na esquina e começa a meter o pau em todo mundo, e achar que a educação, a saúde, nada tem jeito, qual é o sentimento que a gente fica? Não dá uma dor aqui por dentro, um desânimo? Parece que está no lugar errado. Eu queria tanto ir para outro planeta, mas só vamos para outro planeta, onde tudo será diferente, nos mundos mais felizes, quando a gente fizer por onde? Quando a gente compreender a lógica das coisas. E eu, particularmente, sempre tive muita dificuldade com essa parábola, achava ela difícil. Mas eu, de repente, sabe aquela coisa que você compreende. E aí fica fácil, né? Fica mais fácil a gente até ser espírita. Porque aqui diz uma coisa que é fantástica, que eu vou ler para vocês. Fala da reencarnação, esse belo dogma que eterniza e precisa a filiação espiritual. O espírito chamado a prestar contas do seu mandato terreno compreende a continuidade da tarefa interrompida, mas sempre retomada. Vê e sente que apanhou no ar o pensamento de seus antecessores. Reinicia a luta, amadurecido pela experiência, para ainda mais avançar. E todos, trabalhadores da primeira e da última hora, de olhos bem abertos sobre a profundidade da justiça de Deus, não mais se queixam, mas se põem a adorá-lo. Este é um dos verdadeiros sentidos dessa parábola, que encerra, como todas que Jesus dirigiu ao povo, as linhas do futuro e também, através de suas formas e imagens, a revelação dessa magnífica unidade que harmoniza todas as coisas no universo, dessa solidariedade que liga todos os seres atuais ao passado e ao futuro. Isso é muito bonito, isso é muito profundo. E isso desperta na gente uma outra, outro tópico, né, que dá até um congresso, como diz Zé Manel, que é a missão dos espíritas. Sabendo disso, compreendendo isso com o coração, a gente tem que espalhar essa semente, a gente tem que ir contra os poderes estabelecidos e pregar, sim, que é isso, que depende
né, da evolução do espírito, daquilo que ele fizer na sua encarnação. A gente tem que abrir os olhos dos outros. Nós temos essa responsabilidade. Aí a gente vai falar para o orgulhoso sobre humildade, a gente vai falar para aquele que é materialista sobre espiritualidade, a gente vai falar para um monte de gente que de repente não vai ter ouvidos naquela hora. Mas é a nossa missão, não dá para ficar escondido e ser tímido, porque as pessoas têm preconceito com o espírita, ou seja lá o que for. Não dá para se esconder debaixo, né, da mesa, a candeia debaixo do alqueire, com essa preciosidade que realmente move a gente, que realmente ajuda, faz a gente mudar porque é verdadeira, que faz a gente ter uma energia, né, aqui, que fica vibrando quando a gente compreende isso. Então não dá para ficar quieto. Tem que ser pelo exemplo, tem que ser pela fala, mas a gente tem que espalhar isso, é a nossa missão. Nós que compreendemos a reencarnação como parte do processo evolutivo, que é a cada um segundo as suas obras, conforme a gente se comporta, porque a gente precisa dizer isso. Porque a pessoa, quando for, não dá o troco para o outro, estou nem falando dos grandes rombos e roubos, não, vai pensar direitinho. Será que isso não está de acordo com isso que eu acabei de aprender? E aí a gente vai se modificando. Então, numa próxima vez, a gente pode conversar, né, vai conversar melhor sobre a missão dos espíritas, mas é essa. E nós nunca estaremos sozinhos. Porque aqui os espíritos, né, o Erasto, nos convoca a fazer disso, né, uma coisa muito importante na nossa vida. Nós vamos ter toda a força. Aquele que é humilde, que acha que não sabe nada, vai ter inspiração para falar a coisa certa na hora certa. Vamos fazer isso, sair do nosso comodismo, sabe? Fazer sacrifícios, não são sacrifícios. Se eu quero ser melhor, se eu estou me sentindo melhor, eu quero que o outro também se sinta. Se ele não puder escutar, pelo menos eu fiz a minha parte. E um dia, como a gente não faz isso com as crianças, a gente não vai falando que criança, a gente repete, vou escovar o dente a vida inteira. Crianças e depois, né, adultos, filhos adultos. A gente não vai ensinar, educar, não é isso? A gente não fala todo dia a mesma coisa. Uma hora, aquilo dá um estalo, mas você sabe que é isso? Porque a gente vai se modificando e os outros, pelo nosso exemplo, também vão percebendo. E aí dá um estalo, mas por que aquela pessoa era tão irritada, brigava com todo mundo, né? Estava sempre aborrecida e agora está diferente. E aqui os espíritos superiores nos alertam que muitos se perderam. Muitos espíritas, né? Muitas pessoas que, não só na religião espírita, mas que são bem intencionadas, se a gente não está ligado para continuar no rumo certo, a gente se perde. E aí a gente vai ser mais cobrado, porque a gente sabe mais, né? E eles falam aqui que a gente não se preocupe, porque só lobos caem nas armadilhas dos lobos. Então é aquele papo da honestidade com a gente mesmo, né? Se a gente está fazendo aquilo que a gente acredita, que a gente sente, está sendo honesto com a gente mesmo, não tem armadilha, não tem o que temer. Mas se eu estou querendo fazer um marketing pessoal, dizer que eu sou boazinha e que eu conheço o espiritismo de cabo a rabo, né, e que sou melhor do que os outros, não tem melhor e pior. Um outro irmão de outra igreja, ou que seja ateu, se ele estiver fazendo o que tem que fazer, está tudo certo. Não é porque ele não é espírita, ele é evangélico, mas se ele está lá no amor, se ele está na caridade, se ele está se empenhando por ser melhor para ele e para os outros, ele é mais espírita do que muita gente. Então, não temos que ter preconceito com os outros, e nem porque a gente fala tão bem, tão apaixonadamente do espiritismo, que a gente é o dono da verdade e os outros são espíritos inferiores a nós. Não é isso. Quando a gente fala da verdade, a verdade é a verdade da justiça de Deus. Hoje nós falamos de Bíblia aqui, falamos de Novo Testamento, Velho Testamento, isso não é, a gente não estuda isso no espiritismo. Mas como a gente tem várias vidas,
Isso faz todo sentido para a gente entender algumas coisas hoje. Então, gente, abrir a cabeça, parar de ficar formatado, sabe? Se abrir, pensar, raciocinar. O que é bom, ótimo. O que não é, esquece. Se ainda é bom para o outro, um dia ele vai ver. Mas é não se acomodar, ou muito menos uma ação egoísta, né? Tipo assim, não, eu já descobri. Aí eu conto para os que eu conheço, os outros ficam do lado de fora, né? Não tem isso. Na história da humanidade toda tem. O povo judeu se achava o povo escolhido, o resto dos povos que se lasque lá, não foi escolhido, problema deles. E a gente até hoje vê isso. Então nós não somos escolhidos de nada. Nós seremos os escolhidos, né? Seremos os últimos que somos ser os primeiros se a gente fizer por onde, se a gente estiver junto. Né? Então eu acho que é muito importante pensar na justiça de Deus, sabe, disso internalizar dentro da gente, para a gente não se perder. Porque a onda contra é muito forte. E se a gente não estiver firme na sela, a gente cai do cavalo. E aí a gente se machuca. Né? Então, que a gente possa realmente fazer essa reflexão e tentar, né, ser essa semana uma pessoa, um ser, que convive com outros seres que estão na mesma luta que nós, assim, amparado, escorado, né, nesse amor e nesse poder, nessa justiça, que quer o bem para a gente em diversas dimensões que a gente nem imagina que existam, e que a gente bota isso na cabeça, está tudo certo. Né, eu sou parte disso. E abra os ouvidos, os olhos para ver o que eu posso fazer, onde eu estou, como eu estou, para ajudar que esse movimento cresça e amadureça, não sei, e que as coisas realmente mudem. Muita paz para vocês. Uma boa semana. Bem, queridos, a Cristina destacou uma coisa muito importante, que parece que todos nós temos aqui consciência bem segura a respeito disso. É que nós não somos melhores pelo simples fato de nós sermos espíritas, porque muitas pessoas não são espíritas, não conhecem o espiritismo, não aceitam reencarnação, mas como ela disse muito bem, estão fazendo o que devem. O espiritismo é uma doutrina, é um conjunto de informações, um conjunto de sabedoria que deva nos ajudar a nós vencermos as nossas dificuldades. Mas o fato de sermos espíritas não significa que nós estamos melhores do que os outros. Temos mais elementos de convicção da justiça de Deus, como ela disse também muito bem, que nada está errado, tudo está fazendo parte do que deva ser, carreado pelas nossas próprias ações, mas o que nós temos que fazer com o conhecimento do espiritismo é realmente nos conhecer melhor e nos dominar, fazermos de nossa vida, de nossa existência, uma vida de paz, uma vida de equilíbrio, uma vida de justiça, uma vida de segurança, porque vida de paz e justiça também não é nós sermos Maria vai com as outras, não é a gente ficar falando docinho na ponta da língua. Isso às vezes isso caracteriza mais hipocrisia do que paz, passividade. Não? Então nós temos que ser seguros, nós temos que ser firmes, nós temos que ser justos, mas sem fazer da nossa existência e da nossa ação um motivo de tumulto e balbúrdia da nossa vida ou dos outros, a troco simplesmente da nossa vaidade. E de como ela disse, nós temos visto como melhores do que os outros, melhores do que eles, porque eles não aceitam o que nós aceitamos. Que isso? Isso aí é outra coisa. Eu tenho tido, por acaso, esses últimos dias, muitos encontros aí com evangélicos, e que alguns até vêm me provocar, porque sabem que eu sou espírita, vêm na televisão, e sabem que eu não dou trégua a essas doutrinas que exortam o culto ao bezerro de ouro. Vocês vão ver quando estudar a missão dos espíritas, uma das nossas missões de espíritas é aniquilar o culto ao bezerro de ouro. Então eu tenho tido muitos contatos com eles, mas assim, eles têm um bloqueio e de que aceitam porque está aqui na Bíblia, que é muito difícil de se mudar isso. O último que eu tive encontro agora, por acaso, foi ontem,
E ele era bem maior do que eu. Aliás, para ser maior do que eu não é vantagem nenhuma, né? Basta ter mais de 1,5 m e é maior do que eu. Então, mas o cara era fortão, grandão. E eu senti que ele estava já com a conversa meio mole. Eu dei a mão a ele assim, dei uma puxada, dei um abraço nele. Falei, olha, não importa se você aceita tudo que está lá e eu não aceito nada que esteja lá. O que importa é que nós somos irmãos, nós temos que ser honestos, nós temos que ser fraternos, nós temos que ser honrados. Então vamos fazer essa nossa parte e está tudo bem. Você me dá licença que eu tenho um horário agora e tal. Dei um abraço nele e fui embora. Mas é muito difícil lidar com pessoas que fecham, bloqueiam, engessam, enlatam o que é informado. Coisa diferente da doutrina espírita, que abre a nossa cabeça, abre a nossa memória, a nossa mente, nos dá liberdade de ação, liberdade de pensamento, liberdade de aceitação, com essa tese que ela fechou muito bem. Nós não somos melhores porque somos espírita. Nós temos mais informações, sim, como espírita, para nós vencermos a nós próprios. Isso nós temos com certeza, sem o preconceito de nos julgarmos melhores do que os outros. Muito interessante essa parte, capítulo 20, 19, 20 aí do Evangelho, principalmente missão dos espíritas. A maioria dos espíritas não tem a menor ideia de qual seja a missão dos espíritas. E por acaso está lá no Evangelho. Quando alguém fala que eu sou muito, às vezes, agressivo, que eu sou isso, que eu não sou evangélico, eu falo, não sou evangélico das igrejas evangélicas, mas do Evangelho, do cristianismo, sou sim. Vai lá na missão dos espíritas e vê se eu não faço o que está escrito lá, o que lá está mandando. Faço o que está mandando lá. Eliminar principalmente o culto ao bezerro de ouro. Vale a pena estudar isso com atenção, com carinho, e como também disse a Cristina, sempre aprendendo, sempre aprendendo. Nós somos eternos aprendizes. Quando a gente acha que já sabe tudo e para de estudar, para de pesquisar isso, para de meditar sobre a codificação, aí a gente começa a rodar no mesmo lugar e começa a ter uma série de informações erradas, passar até informações erradas, porque nós paramos de estudar. Não podemos parar de estudar. Estudar a codificação direto. Pesquisar a codificação com tudo que a ciência fala, com tudo que eu recebo toda semana, livros, revistas, jornais, noticiários. Então, associar tudo, principalmente na área científica, na área filosófica, com a codificação. Que aí nós vamos tendo realmente uma convicção espírita inabalável, inabalável. Pela segurança que a gente vai adquirindo nessas informações que o avanço da inteligência vem trazendo para que a gente compreenda. E nós vamos ver que é isso mesmo que falam os espíritos, é isso que nos transmite a doutrina espírita, e com certeza, com essas informações, a gente tem mais condição de vencer os obstáculos da vida.